A cerca de 90 quilômetros de Darwin, no norte da Austrália, o rio Finis atravessa quilômetros de manguezais. Em alguns trechos, a água escura torna impossível enxergar o que existe abaixo da superfície. Em dezembro de 2003, 2 jovens foram encontrados presos no alto de uma árvore às margens desse rio. Eles haviam passado a noite inteira ali. O terceiro integrante do grupo nunca mais voltou. O que aconteceu naquele lugar transformou esse caso em um dos ataques de crocodilo mais conhecidos da história recente da Austrália. Mas para entender como tudo isso começou, é preciso voltar um dia no tempo. Brett Mann, Sean Blowers e Ashley McGuff moravam em Darwin, capital do Território do Norte da Austrália. Apesar de ocupar uma área enorme do país, essa região sempre teve uma população pequena, concentrada principalmente em Darwin. Fora da cidade, longas estradas atravessam áreas pouco habitadas, onde rios, manguezais e extensas planícies fazem parte da paisagem. Na manhã de 21 de dezembro de 2003, os 3 amigos decidiram passar o dia em uma dessas áreas. Eles carregaram seus quadriciclos em um reboque preso à caminhonete e seguiram em direção às planícies salinas localizadas próximas ao rio Finis. À medida que deixavam Darwin para trás, a estrada se tornava cada vez mais isolada. Pouco depois de passarem pelo Tumbling Waters Holiday Park, praticamente não havia mais sinais de ocupação humana. O restante do percurso seguia entre vegetação densa, cortada apenas pela estrada de terra que levava até as planícies. Naqueles dias, porém, a região apresentava uma condição diferente da habitual. Fortes chuvas haviam atingido o território do norte. Os rios estavam mais cheios. Áreas normalmente secas permaneciam alagadas. A correnteza do rio Finis também havia aumentado. O Finis não é um rio de águas cristalinas. Grande parte do seu curso atravessa manguezais. A água costuma ser escura devido aos sedimentos e à matéria orgânica em suspensão, tornando impossível enxergar o fundo, mesmo a pouca profundidade. Além disso, o rio é conhecido por abrigar uma população significativa de crocodilos de água salgada, uma espécie distribuída pelo norte da Austrália e considerada o maior réptil vivo do planeta. Os moradores da região convivem com essa realidade desde cedo. Por isso, é comum que áreas utilizadas para banho sejam claramente sinalizadas. Fora desses locais, entrar em rios, estuários ou manguezais costuma exigir extrema cautela. Ao longo da tarde, Brett, Sean e Ashley aproveitaram as planícies salinas praticamente sem interrupções. Quando decidiram encerrar o passeio, por volta das 4:30 da tarde, estavam completamente cobertos de lama. Eles prenderam novamente os quadriciclos no reboque e já se preparavam para voltar a Darwin. Foi então que surgiu uma sugestão. Antes de pegar a estrada, poderiam passar rapidamente pelo rio Finis para retirar a lama das roupas. Não era a primeira vez que faziam aquilo. Eles deixaram a caminhonete próxima à estrada e seguiram a pé por uma trilha que atravessava o manguezal. As chuvas haviam feito o rio Finis transbordar e a água já inundava parte da floresta. Em condições normais, as margens do rio Finis eram bastante íngremes. Em alguns trechos, poucos passos separavam o terreno firme de um canal profundo. Naquele fim de tarde, porém, a água escura escondia o relevo da margem. Era impossível distinguir onde terminava o solo firme e onde começava o rio. Pouco antes de chegarem à beira da água, um dos 3 escorregou em direção ao barranco. Por instinto, agarrou-se às raízes de um mangue e conseguiu voltar para uma área mais estável. O incidente revelou que o terreno estava muito mais escorregadio do que parecia. Mesmo assim, decidiram continuar. O plano continuava simples: apoiar-se nas raízes dos manguezais, retirar a lama das roupas e voltar para a caminhonete. Segurando-se nas raízes dos manguezais, os 3 começaram a retirar a lama das roupas. Apesar da correnteza mais forte que o habitual, tudo parecia sob controle. Então Brett perdeu o equilíbrio.
Sem conseguir recuperar o apoio, ele deslizou pelo barranco submerso e caiu na parte mais profunda do rio. A corrente o arrastou imediatamente. Por alguns instantes, ninguém entrou em pânico. Os três sabiam nadar. Sean e Ashley viram o amigo sendo levado pela água e mergulharam logo atrás dele. Eles pretendiam alcançar a outra margem e encontrar algum ponto por onde os três pudessem sair do rio, mas bastaram poucos segundos para perceberem que a corrente era muito mais forte do que imaginavam. Mesmo nadando com todas as forças, era difícil controlar a direção. Quando finalmente alcançaram Brett, decidiram permanecer juntos e deixar que a corrente os levasse enquanto procuravam uma oportunidade de sair da água. Sem raízes ou troncos onde pudessem se apoiar, qualquer tentativa de subir seria inútil. Precisavam encontrar um ponto onde fosse possível se agarrar antes que a corrente os levasse ainda mais para dentro do rio. Foi então que Ashley gritou: "Tem alguma coisa na água? Procurem uma árvore." Sean reagiu imediatamente. Ao ouvir o alerta do amigo, nadou em direção à árvore mais próxima que surgia acima da superfície. Com dificuldade, conseguiu envolver o tronco e subir até a primeira bifurcação. Ashley veio logo atrás. Os dois levaram apenas alguns segundos para recuperar o equilíbrio. Então olharam para trás. Brett não estava mais ali. A corrente continuava seguindo seu curso, mas não havia qualquer sinal dele. Os dois começaram a chamá-lo. Nenhuma resposta. Foi então que Sean percebeu um movimento logo abaixo. Então veio a imagem que permaneceria para sempre na memória dos dois. Brett estava preso entre as mandíbulas de um crocodilo de água salgada. Seu corpo permanecia imóvel. O animal mantinha apenas parte da cabeça acima da superfície. Pouco depois, o crocodilo voltou lentamente para baixo da superfície. A água escura fechou-se sobre ele, e Brett desapareceu junto com o animal. Os dois começaram a subir ainda mais na árvore. Se aquele crocodilo permanecesse nas proximidades, qualquer aproximação da água poderia transformá-los nas próximas vítimas. Sean e Ashley continuaram subindo pela árvore. Escolheram galhos mais altos, onde acreditavam estar fora do alcance do animal. Somente quando pararam por alguns instantes, conseguiram compreender a dimensão da situação. Brett havia desaparecido. Eles estavam isolados no meio do rio, e não existia nenhuma forma segura de chegar à margem. Apesar disso, havia um motivo para acreditar que seriam encontrados. Os familiares sabiam para onde eles tinham ido. Alguém inevitavelmente perceberia a ausência e acionaria as autoridades. Enquanto conversavam, tentando manter a calma, Ashley voltou os olhos para a água. O crocodilo havia voltado. A poucos metros da árvore, apenas os olhos e parte do focinho permaneciam acima da superfície. Durante vários minutos, ele continuou circulando lentamente ao redor da árvore. Às vezes desaparecia sob a água. Pouco depois surgia novamente em outro ponto. Pouco depois que a noite caiu, começou a chover. No alto da árvore, Sean e Ashley não tinham qualquer forma de se proteger. A água encharcou completamente suas roupas. Os galhos, já escorregadios, tornaram-se ainda mais difíceis de segurar. Durante horas, os dois permaneceram praticamente imóveis. De tempos em tempos, ouviam apenas o som da corrente misturado ao da chuva. Em outros momentos, algum deslocamento na água quebrava o silêncio. Era impossível identificar sua origem. Pouco a pouco, a chuva diminuiu. Enquanto a luz do dia voltava ao manguezal, familiares dos três jovens já haviam comunicado o desaparecimento às autoridades. Como o grupo havia informado para onde iria antes de sair de Darwin, as buscas foram concentradas na região do rio Finis. Ao chegarem ao local, policiais encontraram a caminhonete estacionada exatamente onde Brett, Sean e Ashley a haviam deixado. Com o amanhecer, equipes passaram a percorrer a região por terra, por embarcações e também com o apoio de um helicóptero. Foi durante um desses sobrevoos que alguém avistou o movimento entre as copas dos manguezais. Do alto de uma árvore, dois homens acenavam desesperadamente.
Depois de quase 15 horas isolados, Sean e Ashley finalmente haviam sido encontrados. Mas a operação ainda estava longe de terminar. O primeiro impulso seria aproximar o helicóptero e içar os sobreviventes. Na prática, isso não era possível. A força produzida pelas hélices poderia balançar a árvore o suficiente para derrubá-los. Se isso acontecesse, eles cairiam diretamente no rio. Os próprios sobreviventes informaram que um crocodilo continuava circulando nas proximidades durante a noite. Enquanto a tripulação avaliava a melhor forma de retirá-los, equipes em solo avançavam pelo manguezal para alcançar a árvore em segurança. Finalmente, os socorristas chegaram ao local. Foi possível remover Sean e Ashley. Fisicamente, haviam sobrevivido, mas ambos carregavam o mesmo relato. Brett havia sido atacado por um crocodilo e desaparecido nas águas do rio Finis. Com Sean e Ashley em segurança, todas as atenções se voltaram para Brett Mann. As equipes iniciaram uma ampla operação de buscas ao longo do rio Finis. Em ataques desse tipo, localizar a vítima nem sempre é uma tarefa imediata. Os crocodilos de água salgada costumam arrastar suas presas para baixo da superfície e podem escondê-las entre raízes, troncos submersos ou em cavidades nas margens do rio antes de se alimentar. Esse comportamento obrigava os socorristas a examinar cuidadosamente uma extensa área do manguezal. As buscas prosseguiram ao longo dos dias seguintes. Embarcações percorreram diferentes trechos do rio. Policiais e agentes especializados vasculharam as margens. Apesar dos esforços, o corpo nunca foi encontrado. A investigação concluiu que Brett Mann morreu durante o ataque. 9 dias depois, as autoridades localizaram e mataram um crocodilo de aproximadamente 3,8 metros no rio Finis, a poucas centenas de metros do local do ataque. Os investigadores acreditavam que aquele poderia ser o animal responsável pela morte de Brett. Mas essa ligação nunca pôde ser comprovada de forma definitiva. Mais de 20 anos depois, o caso continua sendo um dos ataques de crocodilo mais conhecidos da história da Austrália.